Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou eu em mais uma aula aqui do nosso curso de análise técnica para o mercado financeiro e nessa aula aprenderemos mais duas funções muito importantes da boleta, que serão exatamente a função Stop Limit e a função Oco para a sua posição, porque elas garantem para você uma função mais automatizada para a sua operação, seja ela comprada ou vendida. E para então contextualizá-las, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que você, aqui no mercado de criptomoedas, decidiu, observando o gráfico técnico da Binance, comprá-la antes de você ir dormir. Só que aí, o que acontece? Na madrugada, enquanto você estava dormindo, a Binance simplesmente acabou aumentando 29% em poucas horas e logo após essa forte alta, ela acabou abaixando tudo e chegou a desvalorizar mais do que 25% para a sua operação. E aí nisso você acorda totalmente desesperado, porque nossa, enquanto eu estava dormindo, ela atingiu um alvo técnico bem interessante para que eu pudesse realizar os meus lucros e eu acabei não vendo isso e agora ela está no fundo do poço com um prejuízo muito significativo para a minha posição. Ah, Orlando, que tristeza, mas será que não dava para evitar isso? Dá sim, e é exatamente por isso que as funções Stop Limits e Oco são muito relevantes para o mercado. E isso porque, como por exemplo, uma ordem Oco colocada nessa sua operação, você teria saído aqui em cima com um grande lucro para o mercado, mesmo com você estando dormindo. Ou ainda, com uma ordem Stop colocada, você não teria um prejuízo tão forte assim para o mercado quanto esse. E para então mostrar para vocês como é que isso funciona, vamos comprar Binance aqui pela própria corretora da criptomoeda. E no caso, como vocês já bem sabem, nós podemos comprar criptomoedas ou pela opção de converter, ou então pela opção de clássico ou de avançado. E só para então fixar melhor essa questão que envolve as funções da boleta, eu comprarei aqui na opção de clássico. Com então a opção clássico aberta, eu vou pesquisar nessa aba aqui no canto superior direito da tela a opção de BNB, que seria o código para representar a criptomoeda da Binance. E aqui no caso, pessoal, para pesquisar a opção de criptomoeda que você deseja comprar, é interessante que primeiramente você selecione a opção de moeda que você possui em caixa. Como no caso, eu possuo em saldo em caixa justamente o USDT, eu vou procurar justamente nessa opção a moeda USDT. E aí eu vou encontrá-la, pessoal, justamente aqui nessa opção mais à esquerda. E clicando então nessa opção, eu já terei aqui abaixo as opções das moedas com par USDT. E aí é só você botar aqui em cima o código da moeda que você quer comprar e apertá-la com o botão esquerdo. E aqui em cima já estará então selecionado a moeda que você deseja fazer suas operações. Com a Binance então selecionada, vamos aqui abaixo na sua opção de boleta e vamos comprá-la a mercado. Apertando aqui nessa opção, podemos perceber que aqui abaixo a ordem já foi executada ao preço de $370. E agora, pessoal, vamos aqui configurar as nossas ordens de Stop Limit e de Oco para justamente automatizar o nosso processo de posição aqui no mercado. E no caso, pessoal, essas duas opções estarão aqui mais à direita, logo após a opção de Limit e Market Order. Então aqui, ao você passar o seu mouse por cima, vai perceber exatamente as duas opções para que você possa selecioná-las. E aí é só você clicar em uma delas para justamente fazer a sua operacionalização. Então tá, vamos começar aqui a nossa explicação pelo Stop Limit. O Stop Limit, pessoal, ele serviria como se fosse um cinto de segurança para a sua operação no mercado, em que no caso ela evitaria que você tivesse um prejuízo bem maior do que o esperado para a sua operação. Então, por exemplo, se eu comprei BNB nesse momento e não aceito perder mais do que 10% nessa minha operação, ou seja, 10% seria o meu prejuízo máximo que eu aceitaria para o mercado,
mercado, eu poderia configurar uma ordem de venda na corretora para que exatamente ela vendesse caso o preço da criptomoeda chegasse a esse patamar de prejuízo. Então, para no caso que você configure a sua ordem em stop em uma corretora de investimentos, você deverá informá-la qual seria o prejuízo máximo pelo qual você estaria disposto em correr nesse mercado. E como no caso, aqui na minha operação na Binance, eu tracei a estratégia de que o meu prejuízo máximo seria de 10%, dessa maneira eu estaria disposto a ficar com a Binance até que ela atingisse o preço de 331 dólares para o mercado. Sendo assim, quando exatamente o seu preço romper essa barreira, eu já não quero mais ficar com esse ativo. E aí, meu povo, é exatamente isso que eu vou falar aqui para a corretora nessa minha ordem de stop. Então, aqui em cima eu colocarei exatamente o preço pelo qual eu quero que a corretora saiba que eu não quero mais continuar com esse ativo. E mais abaixo teremos a opção para que você coloque o preço pelo qual a corretora vai vender a sua posição. E aí você pode, por exemplo, colocar o mesmo valor acima que você colocou da sua ordem de stop. E nisso é só agora você selecionar a quantidade de BNBs que você desejará vender após esse preço ser atingido e clicar então na opção de vender BNB. E observem só, pessoal, que aqui na Binance um fator bem positivo é que ela já explica para você como essa ordem será feita. Então, lendo aqui, perceberemos que se o último preço cair para igual ou menor do que 331 USDT, uma ordem de venda de 0,150 BNB ao preço de 331 USDT será lançada no mercado. E confirmando isso, pessoal, logo aqui abaixo poderemos perceber exatamente essa questão, com então uma ordem Stop Loss Limit aberta quando justamente o preço da Binance chegar próximo a 331 dólares. E aí, no caso, pessoal, também é muito importante falar para vocês que essa primeira ordem seria o seu gatilho para que a corretora entendesse que você quer vender. E essa segunda opção seria justamente o preço pelo qual a corretora vai emitir a sua ordem de venda. Dessa maneira, não seria interessante que você, por exemplo, colocasse aqui no valor do limite um valor superior ao que você colocou anteriormente com a ordem stop, porque pensem bem comigo, se o preço do ativo está caindo e ele está rompendo a barreira dos 331 dólares, a tendência vai ser de que ele continue a cair. E aí, como é que você vai conseguir vender a 332 se justamente o seu preço de cotação já está com um valor bem abaixo do que isso? Por isso, pessoal, que não faz sentido que você coloque aqui nessa opção limitada um valor acima do que você colocou na sua ordem de stop. É inclusive até mesmo mais recomendável que você coloque uma opção abaixo do valor que você colocou anteriormente no seu stop. E isso porque eventualmente pode acontecer da sua ordem ser pulada, como por exemplo uma baixa muito forte e com bastante pessimismo e medo acontecendo para o mercado, em que essa baixa aconteceu de forma tão forte e tão rápida que o seu preço acabou pulando a sua ordem de Stop Loss Limit. E aí, para que você possa estar protegido dessa grande oscilação eventual de preço, é recomendável que você coloque um preço um pouquinho mais abaixo do que você colocou anteriormente na sua ordem de stop. E claro, pessoal, que também é muito importante falar para vocês que essa mesma ordem também pode ser configurada para você garantir lucros no mercado. Então, por exemplo, naquela situação inicial que eu destaquei para vocês, em que enquanto você estava dormindo, a ação ou a criptomoeda chegou a valorizar bastante nesse intervalo muito curto de tempo, você também poderia configurar uma mesma ordem de stop para sair aqui acima no lucro com essa sua operação. Seria apenas necessário que você configurasse uma ordem de stop limit a um preço mais elevado. Sendo assim, nessa minha operação, se o preço da BNB chegar a 442 dólares, eu vou então querer vender a minha posição. E aí vou avisar a corretora através da minha ordem de stop limit que quando ela chegar a esse patamar de preço, eu vou querer vendê-la a um preço de 441 dólares. E vou também querer vender tudo
tudo que eu tenho na minha posição comprada. E assim, clicando aqui na opção de vender BNB, teremos então uma ordem de venda configurada para caso o preço subir para 442 dólares. E confirmando isso, teremos aqui, pessoal, aqui abaixo um Take Profit Limit, que seria uma ordem em stop para que você pudesse garantir seus lucros nesse mercado. Nossa, Orlando, muitíssimo interessante tudo isso. Pois é sim muito interessante, mas ainda não acabou por aí. E isso porque eu ainda não apresentei para vocês a opção de oco para o mercado. Essa opção de oco, pessoal, é a opção mais completa que nós temos para a nossa boleta, já que exatamente a função dessa ordem é para que você possa configurar ao mesmo tempo uma ordem para você sair no prejuízo e uma outra ordem para você sair no lucro. Então, no caso, eu poderia colocar nessa opção justamente aquele preço pelo qual seria o meu alvo para sair com lucro na Binance e ao mesmo tempo colocar aqui a minha opção de stop limit com o meu prejuízo máximo sendo avisado para a corretora. E aí bastaria apenas você colocar a quantia pelo qual você deseja configurar essa ordem, apertar na opção de vender BNB e pronto, a sua ordem oco foi criada. E aí nesse momento, pessoal, tudo aqui já está automatizado para a sua operação. Ou seja, se eu vou apenas sair dessa operação ou nesse prejuízo ou nesse lucro aqui acima, eu posso simplesmente sair da corretora e fazer outra coisa da minha vida, que quando exatamente algum preço aqui for atingido, a própria corretora fará todo o trabalho para mim. E aí no caso, pessoal, a parte mais legal disso tudo é que quando justamente alguma dessas ordens for executada, a própria corretora irá cancelar a outra ordem que não foi atingida. Então, no caso, se o preço da Binance atingir 442 dólares, a corretora irá cancelar a ordem de Stop Loss Limit e se por um acaso a ordem de Stop Limit de 330 dólares for atingida, a própria corretora novamente irá cancelar a ordem de cima que não foi atingida. E isso também é explicado pela questão que envolve o seu próprio nome, já que a sigla OCO quer dizer The Order Cancel the Other Order, e que traduzindo para o bom português significaria uma ordem cancelaria a outra ordem. Dessa forma, minha gente, aqui você poderia deixar tudo automatizado para a sua operação, sem precisar, por exemplo, ficar toda hora olhando aqui o gráfico técnico da Binance ou de outra criptomoeda ou até mesmo de outra ação aqui no mercado. E bem, meu povo, com esse vídeo eu encerro com vocês a parte que envolve a boleta de função aqui nas corretoras de investimentos. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado com relação a esse modelo de operação, vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários. E na próxima aula começaremos o nosso estudo do que envolve o gráfico técnico dos preços. E é isso então, pessoal. Bons estudos, boas práticas, boas operações e até a próxima aula.